Será mesmo que todo homofóbico é de direita? Todo homofóbico é um bolsonarista? Sei não, hein? Olá, gente! Bem-vindos a esse canal que é o Adodi. Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre algumas coisas que, assim, me deixam curiosamente, assim, são coisas curiosas, enfim. Porque recentemente aconteceu aquele caso de um empresário na CPI ter sido homofóbico com o senador. E vou deixar o nome do senador aqui na tela, porque eu não me lembro agora exatamente. E aí o Fábio Porchat veio à tona, eu fiz até um post no Instagram sobre isso, e o Fábio Porchat fez um tweet, vou deixar o print aqui na tela, onde ele dizia que acredita que todo homofóbico é um bolsonarista. Que nem todo bolsonarista é homofóbico, mas que todo homofóbico seria um bolsonarista. E aí eu fiquei assim... não exatamente, Fábio Porchat. Muito pelo contrário. E é sobre isso que eu quero conversar aqui. Se você não viu esse post meu lá no Instagram, porque você não me segue, então me segue lá, porque é extremamente importante. @GiovanniAdodi, tem conteúdo para lá, alguns que saem antes daqui, inclusive. Mas os conteúdos daqui são exclusivos também. E sem muita delonga, sem muita enrolação, eu queria falar exatamente sobre isso assim, sobre como às vezes alguns sensos comuns vão rodando as discussões, principalmente na internet, sobre o que e como seria a direita perante as opressões e como seria a esquerda perante as opressões, como cada uma se comporta perante, né, o racismo, a LGBTfobia e essas coisas todas. E é muito comum observar esse senso comum de atribuir esses preconceitos a quem é de direita, né? E que como se isso não houvesse nas pessoas, nos grupos de esquerda, nas pessoas que se colocam à esquerda, assim. É bastante comum e prova disso é esse posicionamento do Fábio Porchat, dele vir à tona dizer que todo homofóbico é um bolsonarista. Completamente enganado, ele está completamente equivocado. É muito raso e muito... raso, não tem nem outra palavra para dizer isso. Equivocado, enganoso dizer que todo homofóbico é uma pessoa bolsonarista, porque essa frase não condiz com a realidade e quando você olha a realidade você consegue perceber que não é bem assim. E antes de continuar esse vídeo eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, porque sua inscrição é muito importante, então se inscreve. Compartilhe inclusive com quem está fazendo essa discussão, porque é importante para chegar em mais gente, e comenta a sua opinião e o que você tem a acrescentar sobre isso aqui nos comentários. Se inscreve. E deixa like. A gente precisa tomar cuidado para não cair nesse senso comum e nesse estereótipo e nesse empobrecimento da discussão, porque essas opressões e esses problemas todos não estão relacionados apenas à direita, né? Os homofóbicos não são todos bolsonaristas ou todos pessoas de direita. Os racistas não são de direita, assim. Você encontra racismo em todos esses espectros, você encontra LGBTfobia em todos esses espectros. Seja mais à esquerda, seja mais à direita. E isso é uma verdade que precisa ser dita. Por exemplo, pensando na questão racial. Não foi uma nem duas vezes que pessoas negras que querem ser candidatas a cargos políticos renunciaram o partido, que é o PSOL, por encontrar problemas no partido. Inclusive, recentemente, o Belchior, se eu não me engano, vou deixar a foto dele aqui, veio à tona anunciar que não estará mais no PSOL, que vai tentar inclusive se filiar ao PT. E o que tem em comum entre algumas das pessoas negras que saíram do PSOL? Essas pessoas alegam que não encontram suporte necessário dentro do partido e que muitas das vezes, na verdade, são boicotadas, assim, suas campanhas são boicotadas. Não recebem o suporte financeiro e todo o suporte que uma candidatura política precisa para seguir em frente, né? Para conseguir ter visibilidade e ter algum nível de possibilidade de vencer uma eleição, assim. Então várias pessoas negras já vieram à tona, inclusive agora o Belchior, demonstrar como esse partido não apoia as pessoas negras que estão se candidatando e se filiando a esse partido da forma como deveria. Um pouco disso explica para o racismo. E o mesmo vale para pessoas LGBTs e etc, etc, etc. Isso já põe por terra, por exemplo, o argumento do Fábio Porchat, bem equivocado, de que todo homofóbico é bolsonarista. Estou falando de questões diferentes aqui, mas é porque a ideia do Fábio Porchat acaba pegando outras coisas, assim, como se ser preconceituoso fosse coisa de gente de direita e aqui no caso especificamente de bolsonarista, o que não condiz com a realidade.
É quando você olha o pessoal e percebe que esse partido tem problemas para lidar com as pessoas negras e que esses problemas muitas vezes acontecem de forma proposital, o partido não viabiliza as candidaturas dessas pessoas negras de forma proposital e muito consciente, você percebe os problemas de racismo, de LGBTfobia e de misoginia e tantos outros, de capacitismo também, dentro desses grupos de esquerda, sejam partidos, movimentos sociais de rua e enfim. Então, assim, não faz sentido dizer que ser preconceituoso, ou que ser homofóbico, ou ser racista é coisa de gente de direita. Tô usando o gancho do Fábio Porchat porque ele postou isso e eu fiquei, gente, que merda. Ai, Fábio Porchat, ele é brincalhão assim mesmo. E quantas vezes eu não me deparei com racismo, com menosprezo com as questões da comunidade LGBT, com homofobia nos espaços de esquerda e de pessoas que são de esquerda, assim. Porque a homofobia, ela não é necessariamente, por exemplo, para ficar no campo da homofobia, ela não acontece só quando você xinga, eu já falei isso aqui várias vezes, quando você xinga ou agride uma pessoa LGBT, mas quando você minimiza, inferioriza as nossas questões. Muitos grupos e professores e alguns movimentos de esquerda tendem a taxar as nossas questões como identitárias e como questões secundárias, assim. Isso é um pouco de homofobia, porque, afinal de contas, que revolução é essa que se pretende fazer sem pensar as questões da comunidade LGBT, ou somente querendo pensar depois da revolução? Gente, tão ridículo isso, mas enfim. Percebe como a homofobia e as outras opressões, elas acontecem de diversas formas e vão ganhando diversas roupagens dependendo do contexto, do espaço, enfim. Porque no final das contas, essas opressões e esses preconceitos, eles estão envoltos de diversas questões, como históricas, né? Porque o racismo, a LGBTfobia são questões históricas de séculos atrás e que estão se arrastando até os dias de hoje. Tem a ver com a educação de geração em geração, com os valores que são aprendidos durante a vida de uma pessoa. E aí essa pessoa, quando ela se torna de esquerda e de direita, no sentido político, conscientemente, ela não deixa de carregar consigo aqueles valores que ela aprendeu durante a vida. Então, se uma pessoa cresce numa sociedade racista, LGBTfóbica e machista, ela com certeza vai reproduzir vários desses valores e vai levar eles para dentro dos espaços em que ela estiver. Assim. A diferença aqui no caso é quem tem consciência disso e como cada um lida com isso. Se a pessoa prefere se desconstruir ou se prefere continuar seguindo nesse caminho de babaquice, sendo preconceituosa e enfim. E aí, por incrível que pareça, existem pessoas também na esquerda que preferem não se desconstruir, infelizmente. E acabam sendo muito mais parecidas com pessoas de direita do que elas mesmas acreditam. Aí eu quero fazer uma observação aqui para antes que, se esse vídeo tiver visibilidade, antes que vire uma polêmicazinha nos comentários. Eu não tenho apreço pela direita, eu não tenho apreço pelas ideias neoliberais, eu não tenho apreço pelas ideias de defesa do capitalismo e pela defesa de um capitalismo mais igual, pelas ideias que a direita geralmente tende a defender. E quando a gente está em época de eleições e precisamos votar em alguém, eu sempre voto em alguém mais à esquerda. Mas eu tenho consciência também de que as urnas e que votar e o voto em si não é revolução, só é importante. Muito importante, mas o voto em si não vai ser a salvação das nossas vidas. Mas estou dizendo isso para dizer que não tenho apreço pelos valores da direita, pelos grupos de direita, pelas ideias defendidas pelas direitas, assim. Mas isso não me impede de fazer críticas a essas esquerdas, que muitas delas são, sim, racistas, LGBTfóbicas e machistas, e muitas pessoas que estão mais para a esquerda não tentam nem se desconstruir. Basta ver, por exemplo, os casos de pessoas negras deixando o PSOL. É muito importante ter isso em mente, porque recentemente tem uma pessoa que é muito famosa na internet, que é o Jonas Manuel, estava expondo um professor, que é marxista, inclusive, de uma universidade que eu não me lembro agora o nome, e que esse professor estava sendo racista com o Jonas Manuel, imitando o Jonas Manuel na internet, inclusive colocando uma peruca crespa, assim. E esse homem é um homem marxista, professor da área de humanas de uma universidade, e que se coloca à esquerda, mas que propositalmente é racista para atingir o Jonas Manuel, porque ele, inclusive, chama as pautas das pessoas negras e LGBTs de pautas identitárias, assim. Ou seja, marxista, um cara de esquerda,
extremamente racista. Tá vendo como aquele argumento do Fábio Porchat cai por terra com qualquer análise da realidade que a gente vive? Isso aqui não é para demonizar as esquerdas, mas quando você é uma pessoa negra, ou LGBT, ou mulher em geral, a gente não tem o devido espaço nesses grupos de esquerda. E eu não vejo, vou ser muito sincero, não vejo nenhum problema quando eu, por exemplo, observo pessoas negras ou indígenas dizendo que não são de esquerda e nem de direita, porque são negras ou são indígenas e usam esses termos como uma identidade política, assim. Como se isso fosse suficiente para defini-las. Eu não as critico e acho muito coerente, inclusive, porque se existe tanta dificuldade ainda hoje em conseguir ter o devido espaço dentro de vários grupos de esquerda, por que não ter o seu próprio movimento político e dar um nome que bem se entende para isso? Porque eu não acho que pessoas negras ou indígenas, todas elas, quando dizem que não são nem de esquerda nem de direita, mas são negras e indígenas, eu não acho que essas pessoas são conservadoras ou automaticamente de direitas. Elas só estão tentando encontrar um próprio rumo para suas lutas políticas, já que a esquerda, por exemplo, ainda tem seus problemas históricos com o racismo, a LGBTfobia e tantas outras coisas. No mais era isso, assim. Eu espero que esse vídeo tenha sido compreensível e que você deixe o seu comentário aqui embaixo, porque seu comentário é importante. Eu espero que a minha observação tenha feito sentido. Isso aqui não é para demonizar as esquerdas. E eu sou completamente contra aquela discussão de não é hora de criticar a esquerda, ou isso não pode ser dito em público, sendo que publicamente várias figuras de esquerda acabam sendo racistas ou LGBTfóbicas em algum momento, e se elas são assim publicamente, a gente tem que fazer a contrapartida publicamente também. Até mesmo para desconstruir esse tipo de pensamento que o Fábio Porchat reproduziu de que todo homofóbico é bolsonarista. Isso não é verdade. Tem muito homofóbico que é marxista, tem muito homofóbico que nem entende muito bem essas questões de esquerda e de direita e que nem tem apreço pelo Bolsonaro, muito pelo contrário, odeia ele, porque ser homofóbico tem a ver com questões muito mais complexas e não dá para resumir a ser bolsonarista. Apesar de quase todo bolsonarista que eu conheço ser homofóbico, sim, mas só eles são homofóbicos? Não. Espero que esse vídeo tenha sido compreensível, então comenta de verdade. Se inscreve nesse canal, vai lá nas redes sociais saber quem eu sou, compartilha com todo mundo que você achar que pode se interessar por esse conteúdo. E é isso, gente. Vocês sabem que eu sempre trato sobre questões assim também aqui no canal. Se você não conhece, vai conhecer ele como um todo, saber o que eu posto por aqui, as coisas que eu trato aqui não é só sobre isso. E você pode me dar essa força e me ajudar bastante. Até o próximo vídeo. Beijos.